Aleluia, aleluia, aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai a vossa lei como presente valioso. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vós abandonais o mandamento de Deus, vós esvaziais a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs que celebram esta Eucaristia conosco, através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui presentes na Igreja Matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, na manhã deste dia bonito, dia 11 de fevereiro, você também que rezará conosco através do canal no YouTube, nós estamos vivendo esta terça-feira da quinta semana do tempo comum, celebrando hoje a memória de Nossa Senhora, com esse título tão conhecido, Nossa Senhora de Lourdes. E nós estamos começamos agora a ouvir o livro do Gênesis, durante a semana, o relato da criação. E casa muito bem com a memória de Nossa Senhora de Lourdes. As leituras que nós ouvimos hoje, embora não sejam leituras próprias das festas de Maria. Por quê? Em 1858, quando a Virgem Maria aparece
na gruta de Massabielle, na França, para aquela menina pobre e doente, Bernadette Soubirous, Nossa Senhora aparece e conduz Santa Bernadette, e através de Santa Bernadette conduziu aquela gente simples, e hoje a igreja inteira, num caminho de conversão, oração e caridade. E ali, não diferente de tantas outras aparições, a Virgem Maria revela quem ela é. O sacerdote da época perguntou àquela menina pobre, guardem bem isso, pobre, analfabeta e tuberculosa. Perguntou àquela menina: quem é que lhe aparece na gruta de Massabielle? E ela diz: eu não sei. É uma mulher muito bonita, que tem as mãos juntas, vestida de branco, traz uma faixa azul na cintura, do braço pende um rosário. Ela me diz poucas coisas, e eu apenas rezo o terço na frente dela. E o padre diz assim: a próxima vez que ela lhe aparecer, perguntarás quem é. Dito e feito, na outra aparição, a pobre menina Bernadette, depois de haver rezado o Santo Rosário, olha para aquela bela senhora e diz: o padre pediu que eu lhe perguntasse, quem é a senhora? E Nossa Senhora lhe diz: eu sou a Imaculada Conceição. Se vocês se recordam do que eu dizia no domingo sobre Jesus, que ele gostaria que a sua palavra chegasse a todos os ouvidos, e por isso ele ia adaptando o modo de falar de acordo com quem o ouvia. Assim é o filho e assim é a mãe. Em Fátima, quando aparece, fala em português. Quando aparece para o índiozinho Juan Diego no México, fala no dialeto dele. Em Lourdes, Nossa Senhora não fala francês. Nossa Senhora fala em patuá, que era um dialeto daquela região, onde já fazia quase divisa com a Espanha. Tanto que se vocês entram na internet e vocês abrem lá a imagem na gruta original, vocês verão que embaixo está escrito que Nossa Senhora disse nesse dialeto, em patuá, que é uma mistura de francês com espanhol. Eu soy que era la Immaculée Conception. Porque se Nossa Senhora tivesse falado um francês muito correto, a menina não entenderia. Tão pobre e analfabeta era aquela criança. Santa Bernadette ouve aquilo e não entende nada e fala: a senhora pode repetir de novo? Porque eu não entendi nada que a senhora falou. E Nossa Senhora com muita doçura diz: eu sou a Imaculada Conceição. E ela pergunta de novo: dá para a senhora repetir, porque eu não consigo gravar tudo isso. E a Nossa Senhora com muita caridade diz: eu sou a Imaculada Conceição. Santa Bernadette sai numa disparada, enfrenta aquela multidão, não para com ninguém, e correndo tuberculosa, repetindo para ela mesma: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Entra na igreja, encontra o padre, e a primeira coisa que ela grita dentro da igreja, com medo de o esquecer: eu sou a Imaculada Conceição. E o padre diz: o quê? Foi o que a senhora da gruta me disse. Ela disse que ela é a Imaculada Conceição. E o padre faz um interrogatório para ela e diz: você sabe o que é isso? Ela diz: não. Você já tinha ouvido falar isso? Ela falou: não. Hoje, com a internet, o Papa diz em Roma, a gente fica sabendo aqui. Naquela época fazia 4 anos que o Papa tinha declarado o dogma da Imaculada. Nem os teólogos do seminário estudavam isso com tanto afinco. Como uma menina pobre, analfabeta, ia saber? A prova que Deus deu para provar que a mãe de Deus aparecia àquela menina foi a ignorância de quem a via.
A ignorância de Santa Bernadette, a pobreza de Santa Bernadette foi o sinal que Deus usou para dizer, de fato, é a Virgem Maria que aparece. Quantas vezes na nossa vida nós gostaríamos que os sinais de Deus se manifestassem em nós através de coisas grandes que todos aplaudissem, porque cantamos bem, porque pregamos bem, porque falamos bem, porque cozinhamos bem. Deus em Lourdes usa de uma fraqueza vergonhosa para provar a presença da Mãe de Deus ali. Imaginou você ser elogiado, você ser elogiada por ser ignorante e dizer parabéns, porque você não tem cultura nenhuma? Santa Bernadette encontrou na sua fragilidade, na sua pobreza, na sua ignorância de estudos, encontrou a brecha que Deus precisava para dizer, é aqui que eu manifesto a minha graça. E se nós olhamos, todas as aparições de Nossa Senhora seguem esse mesmo esquema. A Virgem se revela para aqueles que, como ela, são simples. Em Fátima, 3 pobres crianças. No México, um pobre índio. No Brasil, 3 pobres pescadores, às margens do rio Paraíba do Sul. Se quisermos também que a Virgem Maria se manifeste a nós na oração, que a gente não busque o caminho da grandeza, mas que a gente busque o caminho da humildade. Maria é aquela que nos ensina a não anular o mandamento de Deus com o nosso pecado. Em Lourdes, e por isso eu disse que as leituras de hoje combinam muito, em Lourdes, Maria proclama a grandeza da obra de Deus. A Imaculada Conceição de Maria é uma obra estupenda da misericórdia e da bondade de Deus. E hoje nós ouvimos na primeira leitura, Deus criando o primeiro homem e a primeira mulher com a mesma graça que teve Maria. Adão e Eva também eram imaculados, não tinham pecado. Mas eles, anulando o mandamento de Deus, como disse Jesus no Evangelho, na sua vida, quando surge a tentação, o tentador que dirá, comam do fruto proibido, porque se comerdes sereis como Deus, ó a grandeza. Adão e Eva então anulam o querer de Deus para abraçar o querer do diabo. Maria não, Maria é feita imaculada por Deus e conserva a sua vida imaculada, porque em Maria a palavra de Deus não se esvaziou, em Maria o mandamento de Deus não se anulou, em Maria Deus encontrou a acolhida que em Adão e em Eva ele não mais encontrava. Maria, assim como conduziu Santa Bernadette pelo caminho da oração do rosário, da penitência, da caridade ao céu, Maria também deseja conduzir vocês e eu para o céu, através do mesmo caminho: oração, penitência, caridade, nas coisas pequenas do dia a dia. Um dos sinais que Nossa Senhora pediu a Santa Bernadette, para que, pela conversão dos pecadores, ela beijasse a terra do chão. Parece uma coisa tão pouca, mas Maria vai pedir para cada um o que cada um pode dar. Pediu àquela pobre menina que beijasse a terra do chão pela conversão dos pecadores. E o beijo de Santa Bernadette no chão, porque estava obedecendo a Mãe de Deus, converteu tantos e tantas. Qual é a penitência que hoje Nossa Senhora pede a você e a mim? Pela nossa própria conversão e pela conversão dos demais. Que assim como a Virgem Maria manifestou o seu amor à pobre Bernadette, que ela também, através do nosso humilde rosário de cada dia, ela nos conduza por um caminho de conversão
penitência, oração e caridade. E que a Virgem Santíssima nos alcance a graça de que em nós a palavra de Deus não se esvazie e que na nossa vida o mandamento de Deus não seja anulado por nossa própria culpa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.